Para a América do Sul, a principal central sindical da Argentina comemorou a participação na greve geral convocada para essa quinta-feira contra a reforma trabalhista no país. Nosso editor de internacional, Fabrício Naisky, aqui nos nossos estúdios, qual foi o tamanho da adesão dessa manifestação, das centrais? A manifestação foi muito grande. Boa noite, bem-vindo. Foi muito grande, Thiago. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Dos setores que a CGT, a Central Geral do Trabalho, convocou, a Confederação Geral do Trabalho convocou lá na Argentina, 90% dos trabalhadores responderam positivamente e cruzaram os braços nesta quarta-feira, na quarta greve geral convocada pela Central Sindical desde o início do governo de Javier Milei há pouco mais de 2 anos. Aqui a gente está falando da maior greve do governo de Javier Milei até o momento. Foi uma greve que foi convocada sem passeatas, sem protestos, diferentes de algumas outras, embora alguns grupos tenham se reunido em regiões centrais de Buenos Aires, principalmente na frente do Congresso argentino, ao longo dessa quarta-feira, e isso, claro, terminou em confronto com a polícia e pelo menos 5 pessoas detidas até o momento. Essa é a informação oficial que a gente tem da polícia lá de Buenos Aires. Essa paralisação, ela afetou principalmente o setor dos transportes, tanto o transporte público, urbano, por exemplo, o serviço de trens, de metrôs, de ônibus, ali em Buenos Aires principalmente, quase não funcionou nessa quarta-feira, nessa quinta-feira, poucas linhas de ônibus funcionaram lá na Argentina e principalmente também no setor aéreo. A Aerolíneas Argentinas, a principal empresa aérea do país, disse que tinha mais de 250 voos cancelados nesta quinta-feira. As ligações entre Argentina e Brasil também foram muito afetadas. Só no aeroporto de Guarulhos, Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram pelo menos 16 voos cancelados entre a noite de ontem e a manhã desta quinta-feira. Na Argentina, você tem voos para diversas cidades brasileiras, o Rio de Janeiro, Florianópolis, Brasília, Belo Horizonte, várias cidades do Nordeste, Curitiba também, Porto Alegre. Quase todas elas acabaram de uma forma ou de outra sendo afetadas por essas paralisações. O governo diz, inclusive, a Casa Rosada, que esse dia de paralisação, somado a uma greve que já havia começado ontem no Porto de Rosário, que é um dos portos mais importantes para o agro argentino, devem custar aos cofres públicos 600 milhões de dólares. Isso tudo em um cenário, claro, de uma Argentina que vive sob muita pressão econômica, muita pressão financeira, e o governo quer levar adiante essa reforma trabalhista que, segundo eles, vai diminuir o desemprego e principalmente a informalidade dentro do país. Vai garantir que mais pessoas possam trabalhar com carteira assinada. Javier Milei não comentou sobre a greve, pelo menos nesse primeiro momento, até porque ele estava nos Estados Unidos para participar da reunião do Conselho da Paz de Donald Trump. Então, os efeitos não foram sentidos de perto pelo presidente argentino. O que diz essa reforma trabalhista que está sendo discutida nesse momento pela Câmara dos Deputados? Ela já foi aprovada pelo Senado e vai para a votação da Câmara. Não é certeza que ela vai passar, embora a expectativa do governo seja positiva. A gente trouxe aqui os 4 pontos principais. Eu vou até passar para esse canto aqui, Thiago, para eu poder também contar com a presença da Denise Campos Toledo, que vai ajudar a explicar um pouquinho mais os principais pontos dessa reforma, né, Denise? A gente está vendo aqui a ampliação da jornada de 8 para 12 horas, com uma condição: o trabalhador pode trabalhar 12 horas, contanto que ele tenha 12 horas de descanso depois. Ele só vai poder voltar a trabalhar 12 horas depois. Salário dinâmico, que pode ser representado, inclusive, através do desempenho dos funcionários, pago em qualquer moeda. E também, Denise, você me corrija se eu estiver errado, mas a lei garante que o salário pode ser pago, inclusive, em outras bonificações, como, por exemplo, habitação e alimentação para os funcionários. Redução da base de cálculo de indenizações, não entra aqui nessa conta a férias, 13º, muita coisa vai deixar de entrar em conta, e também limite para greve. Agora, para ter greve lá na Argentina, os setores considerados essenciais têm que garantir 75% da força de trabalho ativa e os setores não essenciais 50%. Muitas modificações, né? Inclusive, afastamento por doença também vai ter uma redução do valor do salário a ser pago. Inclusive, se
o trabalhador se arriscou. Sim. Foi um risco voluntário que ele correu, que levou ele ao afastamento do trabalho, tem uma redução. Então, várias dessas mudanças aqui vão ser feitas por determinação do próprio empregador, sem participação dos sindicatos. E aí ele fez um agrado aos sindicatos, permitindo uma contribuição até o limite de 2%. Ele achou que podia minimizar a pressão contrária. Essa que é uma grande bandeira da política econômica de Milei. Ele teve talvez a principal vitória no Senado pela votação que foi, mas é uma mudança total em relação ao que tinha de proteção. É um país que tem uma proteção trabalhista tradicional e que agora ele tenta romper. É o que eu falava, essas licenças médicas, afastamento por doença e acidente não relacionado ao trabalho. Então é como se o trabalhador fosse castigado. Se você anda, por exemplo, uma motocicleta, você cai fora do horário de trabalho, você vai ser punido por isso, você vai ter uma redução do seu salário. Férias mais flexíveis, podem ser fracionadas em 7 dias, apenas as restrições de greves e atividades, as assembleias no local de trabalho só ocorrem por decisão do empregador também, e aí tem esse que eu falei, que é esse benefício, os 2% das contribuições sindicais. Então é uma mudança total, né, na legislação trabalhista, vai na contramão do que nós temos agora aqui no Brasil, discussão para redução da jornada de trabalho do 6x1, que pode ter essa mudança. Lá eles querem aumentar a carga para até 12 horas de jornada diária, com aquele intervalo de 12 horas também, Fabrício. É isso. Agora aguardar a decisão do Senado para ver se repete a vitória que Milei teve na Câmara. E é um país, Thiago, que a Denise destacou, sempre teve uma proteção trabalhista muito grande, desde os tempos de Perón, né? Até por isso que o peronismo é muito forte na Argentina, mas me permita te fazer uma pergunta, Denise. O governo está falando que isso diminui a informalidade. Diminui mesmo ou é balela? Não necessariamente. Depende muito das condições de investimento no país, do crescimento econômico, que ainda é um grande desafio lá na Argentina, e ele pode estar tirando proteção dos trabalhadores num momento de fragilidade econômica ainda, de uma demora para ter um crescimento efetivamente maior. 40% dos trabalhadores estão hoje na informalidade na Argentina. Ele, inclusive, vai ter algumas reduções de contribuição previdenciária. O governo também está fazendo a parte dele. Parece que ele quer alavancar um resultado melhor em emprego, mas não necessariamente vai ter esse resultado. Em outras economias, essa estratégia não deu tão certo assim. Bom, a gente continua então de olho nessa votação no Congresso da Argentina. Então, em uma casa a medida já foi aprovada e agora é a possibilidade dessa medida entrar em vigor com aprovação na Câmara. Fabrício Nais, que a gente continua com os destaques internacionais em relação ao Irã, relação ao governo dos Estados Unidos com o Irã. Hoje, o presidente dos Estados Unidos falou sobre a possibilidade de atacar o Irã, falou em prazo de 10 dias. E aí, Fabrício? Primeiro ele tinha falado em prazo de 10 dias e aí depois ele fez uma ratificação. Disse que, na verdade, é um prazo entre 10 a 15 dias para se chegar a um acordo com o Irã. Ontem a gente já havia falado aqui no jornal Jovem Pan que os Estados Unidos aguardam uma resposta escrita do Irã, uma proposta escrita do Irã em relação às conversas que eles tiveram em Genebra, na Suíça, no comecinho desta semana. Esse aguardo dos Estados Unidos continua acontecendo e é isso que Donald Trump falou hoje na abertura do Conselho de Paz lá nos Estados Unidos, a primeira reunião do Conselho de Paz feita por Donald Trump. Esse conselho, que a gente já falou isso aqui no jornal Jovem Pan, inclusive, não tem a presença dos principais países do mundo, apesar dos Estados Unidos serem ali o primeiro país, o fundador desse conselho, mas não tem uma grande adesão da comunidade internacional. A maior parte dos países que optaram por entrar nesse grupo são países considerados mais periféricos, do segundo escalão, por assim dizer, do cenário internacional. E aí Donald Trump disse, os Estados Unidos vão dar um prazo de 10 a 15 dias para o Irã se manifestar, para o Irã aceitar os nossos termos. Se isso não acontecer, coisas ruins acontecerão. Essa foi a frase de Donald Trump, que não falou exatamente quais seriam essas coisas ruins, mas ele já disse que está disposto a atacar o Irã se isso for necessário. Como que vai ser esse ataque? Se vai ser essa operação longa, possivelmente de semanas, como o exército norte-americano tem se preparado, ou se serão operações mais pontuais, como a que aconteceu ano passado dos Estados Unidos contra o Irã, ou como a que houve, por exemplo, no começo do ano, com a entrada dos Estados Unidos na Venezuela para captura de
Nicolás Maduro. Isso a gente ainda vai acabar aguardando para ver o que vai decidir Donald Trump, o que vai decidir o Pentágono. A informação que a gente tem é, a partir deste sábado, o exército norte-americano já estaria preparado para um ataque ao Irã, se necessário, e que a partir da metade de março, toda a mobilização militar que é aguardada para o Oriente Médio vinda dos Estados Unidos já deve estar a postos ali na região, e isso pode acabar gerando um ataque ao Irã, um ataque em larga escala. De novo, a gente ainda não sabe. O Irã é um país grande em território, grande em população, é um país rico, desenvolvido e é muito distante dos Estados Unidos. Então, você ocupar esse território com tropas é muito complicado. É uma situação um pouco difícil da gente imaginar, para não dizer irreal. Mas, quando a gente fala de Donald Trump, nada pode ser descartado. Nada pode ser descartado. A gente fica de olho e o clima cada vez mais tenso, agora com prazo, 10 a 15 dias, é isso? Um prazo variável, né? Variável. Fabrício Naes, nosso editor de internacional, bom descanso para você. Até amanhã. Até amanhã. Bom, apesar